Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Benefícios de reparar por outros. Estava muito aflita pela privação de meu adorável Jesus e chorava amargamente. E como estava fazendo as horas da paixão, um pensamento me atormentava, dizendo-me: vê para que te serviram as reparações pelos demais para fazer fugir a Jesus. Isso aqui é a vontade humana falando, né? E pensava outros desatinos, e o bendito Jesus, movido à compaixão de minhas lágrimas, me estreitou a seu coração e me disse: minha filha, tu és o meu espinho. Meu amor encontra assim aperto com as tuas violências. Se soubesse o quanto sofro ao ver-te sofrer por minha causa, mas a justiça quer, né? Quer desabafar, e as tuas violências mesmas me obrigam a esconder-me. E como as coisas piorarão, por isso se necessita paciência. E além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais te serviram muitíssimo, porque reparando pelos demais, tu querias fazer o que fiz eu. E eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos. Doía-me pelas ofensas de todos, como também pedia perdão por ti e por ti também me doía. Então, ao você fazer o que eu fiz, você vem tomar juntas as reparações, o perdão e a dor que tive por você. Nossa. E o que te poderia servir mais? Minhas reparações, meu perdão, minha dor ou os teus? Além disso, eu não me deixo vencer nunca em amor. E quando vejo que a alma por amor meu está toda atenta a reparar-me, amar-me, a pedir perdão pelos pecadores, eu, para pôr-me a par, em modo especial, peço perdão por ela. Reparo e amo por parte dela. E vou embelezando sua alma com meu amor, com minhas reparações e perdão. Por isso eu continuo reparando e não suscite contrários entre você e eu. Isso aqui é quando a gente cuida dele e ele cuida de nós, né? Isso é pura verdade, né? É Jesus que cuida de nós, daquilo que nós precisamos, né? A gente cuida das coisas dele e ele cuida de nós e cuida dos nossos, né? Que a gente faz a vontade de Deus e confia que é ele que pode cuidar, né? Eu tava refletindo assim, né? Tem uma situação ainda que eu fico assim, sabe? Pô, na mão de Deus. É uma coisa assim que não tá resolvida, assim, sabe uma coisa que você ainda pergunta, porque é, fica uma coisa ruim, né? Fica uma coisa ruim, mas assim, eu penso assim, que só Jesus, ele pode curar o coração da minha sogra, porque é uma pessoa, assim, muito fechada para mudança, mas eu vejo que Jesus mantém ela muito na cruz, né? Ela tá sempre com algum probleminha, então eu já vejo a mão de Deus, assim, cuidando assim, sabe? Porque a cruz é coisa boa, não é ruim. E é uma forma de tirar da pessoa, né? De outra forma, ela não doa também. Deus tira através da cruz, né? Eu vejo assim que é já uma forma de Deus estar cuidando da alma da pessoa, né? Entendeu? Ah, e fica assim, né? Igual, eu sei que a reparação é obedecer Jesus. Não seria reparação eu ficar, como eu já falei, naquela situação de, ah, não, eu vou aceitar que a outra pessoa, né, fica invadindo meu espaço, fala o que quiser, fica trazendo ocasião de pecado, eu vou aguentar, né, porque, e vou amar, e vou aceitar a pessoa me dar pancada, e vou amar ela na pancada, isso não é a cruz, isso não é reparação também. Então, a reparação é fazer aquilo que ele te pede para fazer, né? Não é você ficar numa realidade de ficar aceitando a pancadaria, porque, sinceramente, do jeito que estava antes, com aquela invasão na minha casa, ficar só assim, mas para aceitar ele eu tenho que ficar ouvindo as pancadas dela e não posso falar nada, porque ela fica chateada. Então eu tenho que aguentar as pancadas, pancadaria, e essa é isso não é, porque cá entre nós, eu não estava conseguindo nem me concentrar no livro do céu. Isso é perigosíssimo. Então, assim,
isso para mim é inferno, né? Tudo que tira a sua paz e que te impede de estar ali concentrado nas coisas de Deus é inferno. Então você tem que meditar e ver o que que é a vontade de Deus e o que não é. Então a vontade de Deus é justamente o que eu estou vivendo agora. Mas fica uma situação assim, como que eu posso dizer? Senhor, o Senhor está fazendo bem, mas depende da outra pessoa aceitar ou não, né? Se sente às vezes de mão amarrada, igual a vontade de Deus fica, mas eu sei que Deus tem outras formas de agir, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, assim, para mim ter a paz que hoje eu tô tendo dentro da minha casa sem ninguém interferindo, eu tô tendo paz e eu tô conseguindo, a criança chora, mas eu fico tranquila porque eu consigo resolver o que ela tá precisando ali, sem ninguém bater na minha porta e toda hora julgando o que a gente tá fazendo ali, vigiando a gente. Tem ainda uma vigilância, mas eu tô conseguindo ficar bem porque eu não tô prestando atenção mais nisso. Assim, eu não tô deixando aquilo, sabe, atrapalhar. Eu tô me concentrando, não. Eu tenho que me concentrar na divina vontade. Mas antes, com a invasão, com os comentários, eu não estava conseguindo. Então eu vi que tinha que cortar aquilo, que tinha que romper mesmo a relação, assim, sabe, de pôr limite mesmo, né? E cortar aquilo para mim ter paz, sabe? Porque a paz é muito importante na divina vontade. A paz é a divina vontade, né? O sinal dela na nossa vida é a paz. Você está num ambiente nocivo, se você está numa situação, né, em que está nocivo ali de pecado e tudo, você tem que ver o que está acontecendo, né? Então, assim, só que o preço dessa paz é a dor, né? É que ela não entende. Mesmo no dia que eu nem briguei com ela, que eu simplesmente nem dei resposta para ela, porque eu sei que ela queria criar caso, ela já arrumou confusão, ela já tá no canto dela com raiva. Ela tomou a dor toda para ela, como se eu tivesse maltratado ela na minha casa. Então, ela tá fechada. Aí a minha sogra tá me ignorando. Então, quando eu passo, ela entra pra dentro, fica uma coisa assim, sabe? Mas eu sou educada, eu vejo ela, cumprimento, ponto final, é só isso mesmo. Se precisar de mim, quando precisar de mim, eu tô ali. Mas assim, infelizmente, dá brecha para conviver, pode vir na minha casa, entra. Ela quer isso, mas ela quer entrar na sua casa e falar o que ela que der na telha, e você não pode ficar chateado com ela, porque senão ela joga aquilo contra você. Aí não dá, porque isso é pecado. Isso acaba. Por que que é pecado? Porque vai gerar pecado. Eu vou ficar com rancor, eu vou ficar com raiva no meu coração. E Jesus, ele é ciumento, ele guarda a gente, como ele está falando aqui. Ele protege a gente, né? Então, assim, porque esse ambiente de céu na nossa alma também, ele guarda a gente. Então, tem situações que ele mesmo fala, filha, corta isso, não dá. Entendeu? Eu falei com meu marido, ele entendeu, ele respeitou, o meu marido tá respeitando também, né? E assim, ele é filho, então ele leva a menina lá, tem aquela questão toda. Quando a menina tá indo lá, ela já vem com os comentários, mas aí, quando eu posso, eu subo pro andar de cima e fico quieta, e evito até ficar ouvindo ela quando ela tá falando. Pra mim não prestar atenção mesmo no que ela tá falando, sinceramente. Porque como eu sou pequena e fraca, eu sei que tem hora que eu preciso até me afastar para evitar ouvir o máximo que ela tá falando, para não ligar porque ela tá falando, porque só de nada, fica só falando besteira, sinceramente, né? É, ela acha que a gente não sabe cuidar da criança, não brinca com a criança, não deixa a criança, sabe? Ela só pensa o pior, infelizmente, né? Até meus familiares, quando vai lá, reclamam, olha, Ruth, parece que ela tá vigiando nós, a gente sente que tá sendo vigiada, é duro. Mas, como teve essa situação agora, ela foi e parou de ir lá intervir, sabe? Então, é o preço pela paz, às vezes, fala assim, só Jesus, é uma paz porque eu tô tendo a tranquilidade de cuidar da criança, mas fica uma situação estranha, sabe? Uma situação em que a paz é cortar, às vezes, o laço, né? Parece assim, que você não é que você tá cancelando a pessoa da sua vida, mas não dá. Você não tem como você manter uma relação de entra na minha casa, porque vem, vamos conversar, vamos ser amiga, não dá. Esse tipo de relação não dá, porque é, é uma pessoa que quando você dá liberdade para ela, ela fica orgulhosa e fica humilhando, né? Ela parou um pouco também de ficar humilhando meu marido, porque meu marido também tá cortando um pouco, sabe? Ele já tá mais. Mas não é brincadeira, gente. Aí eu fiquei assim, nossa senhora, mas é uma paz alcançada de um jeito assim, parece que estranho, né? Fica uma coisa assim, sabe? É estranho, né? Mas, gente, aí o que que eu faço? Eu rezo por ela, né?
eu ofereço essa situação, né, para que, rezo por ela, né, para Deus, assim, conseguir iluminar o coração dela, né, para ela conseguir abrir o coração dela, porque não adianta, ela é a pessoa assim, ela quer te chatear, e se você ficar com raiva dela te chatear, que é seu direito ficar aborrecido com ela, você é culpado, entendeu? Você tem que apanhar calado, isso é se eu permitir isso, eu tô permitindo ela pecar, pecar, e é trevas, e eu tô junto com ela nas trevas, porque eu não vou ficar bem com aquilo, vai ficar com um rancor no meu coração, aquilo vai me atrapalhar a concentrar nas coisas da divina vontade, e Jesus, que é ciumento do nosso coração, não vai gostar nada disso. Então, Deus não tá, tipo, a vida, o seu ambiente, que Jesus transforma o seu ambiente também para ser um ambiente de paz, não ambiente de inferno, entendeu? Então, isso é muito sério. Então, tem coisa que você tem que romper. Quando é uma coisa assim que você já fez de tudo, você tem que romper. E é uma caridade, a maior caridade que você pode fazer para a pessoa, a maior reparação é essa que eu estou fazendo. Parece que não é, humanamente parece estranho pra caramba, porque é só bom dia, boa tarde, olha lá, porque nem isso ela quer mais, ela ficou como a vítima da situação, entendeu? Eu oferto também para Deus, né? Essa situação, o que que eu posso fazer? Imagina se eu falasse com ela naquele dia, imagina, né? Era o que ela queria, né? Ela queria ter elementos, ela achou que ela ia conseguir, né? Mas Jesus dominou meu coração, né? Jesus está em mim. Ele não permitiu, né? Então, assim, é isso, gente, né? Mas é um desabafo também, porque é uma situação assim, a gente fica triste, sabe? O que que dói é a pessoa ser dura de coração, sabe? Pra que isso, né? Você vê assim que a pessoa não sabe ver a luz, não sabe ver o bem, não sabe ver o amor que ela tá recebendo, sabe? E se a pessoa não tá recebendo, não sabe valorizar esse amor, ela pode estar pior ainda. É muito perigoso, entendeu? Então a maior caridade que eu posso fazer é essa, né? E eu oferto essa dor, essa realidade, né? Mas essa aí eu tô fazendo a vontade de Deus. É por amor a próprio Jesus, é pela verdade que foi me dada, né? Agora, se eu pegasse e fosse fazer do meu jeito, não, eu vou suportar ela, é minha cruz, eu vou aguentar. E tá totalmente fora, não é um sofrimento que é a falsa cruz, seria a falsa cruz, né? Isso é muito sério, né? Então ela vê um pensamento estranho aqui na cabeça da Luísa, porque às vezes vem pensamentos estranhos, né? Parece que você não pode ouvir a si mesmo, né? Vem pensamentos assim, né? Igual a Luísa é pequena igual a gente, né? A gente já entendeu isso, né? Então vai passar pela cabeça dessas coisas, né? Ver para que te servir as reparações pelos demais para fazer fugir Jesus. Então pensando tudo errado, né? Então, às vezes, também vem uma coisa assim, né, de virtude na nossa cabeça, uma cobrança, né? E a gente tem que calar essa voz e ficar com a verdade, com o que Deus fala. A verdade é a nossa proteção, gente. A verdade é a nossa segurança. A minha segurança é a verdade do que Jesus fala, né? Eu saber o que Jesus está vendo no meu ato, né? Sabendo para que aquele ato é, que é Deus em mim, não é eu fazer nada, não, é Jesus em mim. O que que é Jesus em mim? O que seria meu humano? Meu humano seria eu tentar, pela minha força, aproximar por uma virtude, aí daria errado. Mas Jesus em mim é assim. Então, vê esse pensamento, né, também na cabeça dela, né? Esses desatinos que ela fala. Aí Jesus vem explicar para ela, filha, para mim também, você acha que essa dor de separar-se de mim, essa dor é minha, porque eu te criei para mim, né? Então você sente essa dor da privação, parece que tá cortando, né? A separar, tá separando, mas não é. E é necessário, eu preciso desse tipo de dor, né? Dessa reparação, né? Então ele vai falar: Tu és o meu espinho, meu amor encontra-se em aperto com as tuas violências, né? Então, ele sofre com isso, né? Se soubesse o quanto sofre ao ver-te sofrer por minha causa, mas a justiça quer desabafar. Esse sofrimento é reparação, né? Porque é um sofrimento não vindo dela, não é um sofrimento que a própria vontade humana dela está gerando. Não é um sofrimento que está pensando nela, nas coisas dela. É por Deus que ela está sofrendo. É Jesus nela sofrendo isso. É Jesus nela. O que ela fez é dizer sim, eu aceito. É o que nós fazemos, né? Quando vem também os sofrimentos, né? Quando a gente tá, essas reparações, é o próprio Jesus em nós. É Ele que manda os pensamentos das criaturas, é Ele que manda as circunstâncias.
Mas é Ele mesmo em nós. E o que que a gente faz? Sim, Jesus, eu te dou liberdade para usar de mim como o Senhor quiser, dos meus pensamentos. Só quer eu ver nessa notícia? Eu vou ver, Jesus. É Ele mesmo em nós, né? E Ele usa nosso pensamento, Ele usa nosso sentimento, mas é Ele em nós vivendo isso, né? E então Ele vai falar aqui. Por isso se necessita paciência. Então é o que Ele quer dela. E além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais te servirão muitíssimo. Tá? Porque reparando pelos demais, tu querias fazer o que fiz eu, e eu reparava por todos e também por ti. Tá vendo? Pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos, como também pedia perdão por ti, e por ti também me doía. Então, a gente vive às custas de Jesus, né? Esse trecho é muito isso, né? Então, ao você fazer o que eu fiz, que é a gente reparar pelos outros, né, que a gente está ali para fazer companhia para Jesus, né, por Ele, é por Ele que a gente vive. Ele cuida de nós, a gente não vive para nós. A gente não vive para a divina vontade não é para a gente viver para nós, para favorecer a vida para nós. Porque do mesmo modo que a Luísa, o fato de ela estar vivendo ali na divina vontade não era para favorecer a vida dela, então ela tinha privação, ela tinha problemas, né? Mas era para Jesus que ela estava vivendo e Jesus cuidaria dela. A mesma coisa é para nós. A gente não vive para nós. Por isso que a gente não fala, ah, Jesus, na minha vida tinha que estar tudo perfeito. A divina vontade não veio para facilitar a vida de ninguém, não. Não é desse jeito material, não, que a gente pensa, não, né? A vida na divina vontade veio para mim ficar linda. E todo mundo gostar de mim ao meu redor e tudo ficar maravilhoso, né? A gente vive para Deus. E Deus cuida. E às vezes parece que o trem fica feio pro nosso lado. E você fala assim, Jesus não tá cuidando? Tá sim. Mas é do jeito que às vezes a gente não entende como Deus cuida dos nossos. Deus cuida dos nossos, às vezes, mandando a cruz para eles, mandando sofrimentos, né? Ele mandando as privações. É assim que ele cuida, porque ele tá cuidando da alma, né? Tá trabalhando na alma. É assim que ele protege aqui nesse mundo. É enviando as cruzes, que é o maior presente que ele pode dar nessa terra. Entendeu? Então, assim, ele cuida, né? Então, não é para nós a vida na divina vontade, é para Ele. Nós somos por Ele. E Ele cuida de nós. Então, a gente tem. Jesus abraçava todos, né? E reparava a gente e os demais. E a gente querendo reparar também, como Ele reparava, a gente tem a intenção de reparar como Ele reparava. Isso está sendo um bem para nós mesmos. Então, vivendo a divina vontade, a gente aí fica pensando muito assim na nossa própria pessoa, mas a gente sabe que tá cuidando também de nós. Então, tudo que vier na nossa vida já é também fruto dos nossos atos, né? Então, assim, se nós passamos por humilhações, se nós passamos por realidades, é porque Deus está cuidando de nós, para não entrar soberba, para nos manter humildes, para não deixar o nosso ego, né? A gente ter algum ego, né? De se achar alguma coisa. Então, assim, Deus cuida do nosso coração para que não tenha, para cuidar de nós. É um território que Ele cuida, né? Então, é muito importante isso, né? A forma com que Deus cuida, né, da nossa própria, permitindo a nossa própria miséria, né, a nossa própria pequenez mesmo, para nos manter pequenos e, assim, totalmente dependente dele 100% por ele, né. Então é muito importante. Então, até as contrariedades que nós passamos é sinais já do cuidado de que Jesus está na nossa vida, né. Então, assim, então pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos, como ela doía-me pelos outros, né. Como também pedia perdão por ti também me doía, Jesus falando. Olha como eu reparava, filho, eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos. Então é muita dor, era muita dor. E não é imaginação isso, né? Era realidade palpável. Então vai passar por nós também, né? Então, ao você fazer o que eu fiz, você vem tomar juntas as reparações, o perdão e a dor que tive por você. E o que te poderia servir mais? Minhas reparações, meu perdão, minha dor ou os teus? Claro que os dele, né? Então é ele em nós fazendo. Por isso que tem valor, né? Porque os atos de Jesus em nós é que tem valor.
É os atos dele em nós que tem valor, é os atos divinos que têm valor, não os nossos, né. Além disso, eu não me deixo vencer nunca em amor, e quando vejo que a alma por amor me está toda atenta, então quando a gente está atenta nas coisas dele, cuidando das coisas dele, olha lá, reparando ele, está atenta a amar-me, reparar-me, a pedir perdão pelos pecadores, eu para pôr-me pá, em modo especial peço perdão por ela, então ele vai cuidando da nossa alma, olha, o que está precisando? Ah, tem que trabalhar uma coisa na alma dessa pessoa, eu quero mostrar para ela uma paixão que tem ali, eu quero mexer nisso, tem que entrar nesse quarto, tem que trabalhar aí dentro na sua alma. Aí Jesus vai lá e vai mostrar isso, né. Então é cuidado com a nossa alma. É tudo cuidado com a nossa alma, né. Quando acontece uma situação, que alguém fala alguma coisa e fica assim: "Nossa, fui exposta, né. O que eu falei foi corrigida". Gente, é o dia que Jesus falou assim: "Hoje eu quero trabalhar nela". É a melhor coisa que pode acontecer, né, na nossa vida, né. Então repare e ama por parte dela, e vou embelezando sua alma com meu amor. Olha para você ver. Eu, para pôr-me a par, em modo especial, peço perdão por ela, reparo e amo por parte dela, e vou embelezando sua alma com meu amor, com minhas reparações e perdão. Por isso, continue reparando e não suscite contrários entre você e eu. Então, é a nossa vida. E como nós reparamos na divina vontade? É como a Luísa? Assim, não. É como a gente repara na divina vontade? É por meio das partilhas, é por meio da divulgação dessas verdades, é por meio de fazer os vídeos, é por meio de fazer as partilhas e colocar os vídeos, é por meio do estudo desses escritos, é por meio de estar concentrado e nos atos que Deus vai pedir a cada dia na sua vida, entendeu? Mas não é em si, a coisa em si, mas é o que Deus ali tá te mostrando, né? O entendimento que Ele tá te dando ali, né? Então é muito importante isso, né? É você. eh, Estar atento a ele, né. Então é muito importante isso, né, ele te manda um desabafo e você está ali atento vendo aquilo, né. Ele usa seus sentimentos, ele usa seus pensamentos, é tudo ele em você. Por isso você não pode espantar, né. "Ai meu Deus, que pensamento feio, vai embora agora em nome de Jesus". É Jesus em você, e Jesus não fazia isso. Jesus não fugia das situações de reparação, Jesus encarava. Né, então é muito sério, né, então nós somos para Deus, não é para nós, é para Deus, isso é muito importante. Amém?